Olá, pessoal, eu sou a Su. E eu sou a Maria. E hoje a gente veio com o quê? Mais um lançamento da querida Freida McFadden. Esse livro se chama As Sete Chaves. Então, mais uma vez, a gente correu lá, comprou e lemos, né, amiga? E, de novo, lemos em menos de 24 horas. Então, para quem gosta aí dos nossos vídeos, né, de Freidinha, segue mais um para vocês. Então, aqui, a gente acompanha a história da Nora. Quando ela tinha 11 anos de idade, ela foi surpreendida aí, né, com uma coisa muito pesada. Ela descobre, né, que o pai matava mulheres, né, e colocava no porão da casa dele, assim. Ele tinha um modus operandi, ele cortava a mão dessas mulheres. Então ele tá preso há 26 anos, né, ela lembra ainda nitidamente, né, do cheiro dessa casa. Só que ela não quer mais nada com esse passado. Ela mudou de nome, nunca foi visitá-lo. Então ela tá seguindo a vida dela aí. Ela é uma cirurgiã, daquelas assim, que trabalha muito, né? Trabalha o tempo inteiro, tá sempre ali, né, na correria. E de repente, começam a acontecer assassinatos, né, na cidade em que ela mora. E com o mesmo modus operandi. Então, desaparecem mulheres, né, com a mesma faixa etária ali, o mesmo estilo, assim, de corpo, né, assim, de cabelo, cor dos olhos. E quando elas são encontradas, né, mortas, elas aparecem sem as mãos. E aí a gente começa a entender, né, como que ela começa a lidar com essas notícias, como que essa investigação, né, vai sendo, né, feita aí na história. Então acho que a gente pode contar até aqui, né, amiga? E aí, gostou, amiga, desse? Mais um plot atrás de plot, tipo a bomba. Gente, não quero ser chata. Eu não quero vir neste canal criticar mais um livro da Freida. Mas, é o que... Eu sinto que eu estou ficando repetitiva. Mas é isso, eu acho que a Freida ela tem muitos livros e são todos muito parecidos, né? Então, mais uma vez, são livros envolventes e ela segue a fórmula. É uma escrita envolvente e é uma escrita que a Freida tem que é muito simples, né? É uma história, gente, que não é assim, 585 mil personagens, que se passa em muitos ambientes. Então é muito fluido, né? E a Freida, ela, em todos os livros dela, os capítulos são muito curtos. Sim. Então, é aquele, principalmente se você tá lendo pelo Kindle. Você vai lá nas porcentagens, 3 minutos esse capítulo. Vou ler o próximo. Tá 4 minutos. Não, vou ler o próximo. 5 minutos. Vou ler o próximo. 1 minuto. Não, obviamente eu vou ler o próximo. Eu acho que é o que faz, né, com que seja ainda mais rápida a experiência de leitura. Então, realmente é um mérito, porque ela tem uma escrita que te envolve. Eu fiquei muito, muito envolvida com a história, porque tem esses assassinatos, né, que estão acontecendo, que, né, tem o mesmo modus operandi que o pai dela, né, tinha com as vítimas. Você fica curiosa e você fica pensando, gente, Como? né? E aí vai contando ali histórias do passado dela também, de quando ela era criança. Então você fica curioso, né? E os personagens que eles são apresentados durante a história, você fica com uma pulga atrás da orelha com absolutamente todos. Então, qualquer um pode ser, né? Ali, assim, quem que pode ser, né? Dessas pessoas ali que se envolvem com ela, né? Eu particularmente fiquei, assim, com cada hora, sabe quando você fica tipo, ai, será que é essa pessoa? Não, deve ser essa. Mas, ai, aqui ela tá entregando muito, então não deve ser essa, né? Mas eu acho que eu cheguei bem a essa conclusão, amiga. Eu tenho um sério problema com os finais da Freida. Me irrita. Estressa, gente. Eu acho que ela quer inventar um negócio tão mirabolante, tão novela, que me irrita. Que me irrita esses plots, e tem que ter pelo menos uns 3 plots em cada livro. Então, assim, eu confesso que eu achei esse livro da Freida mais do mesmo. Não foi um livro que se destacou pra mim. Eu acho que eu continuo muito gostando do Nunca Minta e A Empregada, que são livros que me surpreenderam, porque todos é isso. Todos eu li em 24 horas, muito rápido, e foram boas leituras. Não foi ruim, não foi uma experiência ruim de leitura. Mas quando eu penso na história como um todo, eu desgosto muito dos finais dela. E esse foi mais um final que não me convenceu, que eu achei, assim, forçado. Nossa, amiga, não funcionou pra mim.
A gente já tá conversando antes, né, da gente gravar, que eu terminei agora, assim, recente, né, antes de terminar de gravar. E eu até falei pra Su, falei, nossa, acho que desses, pra mim, né, fez um pouquinho mais de sentido quem ela usou, né, pra explicar ali, né. Mas ainda assim, né, é extremamente forçado. Ela coloca alguns recursos, né, que você fala, tá, pra quê? Né, então, só pra confundir mesmo e não tem nenhum sentido. Né, então, como a Su disse, mais um, né, que mais do mesmo. Mas a gente, né, de novo, a gente tá ficando mesmo repetitiva, mas é isso, né, pra quem quer sair de uma ressaca, né, faz tempo que não tá lendo, né, que precisa de um livro aí pra, sabe, só pra ir, pra ler no final de semana, eu acho que é outro que funciona muito bem, sim. né, e pra quem às vezes tá começando no gênero, porque é uma coisa que a gente fala muito, né, amiga, Sim. a gente lê muito, é um dos gêneros que a gente mais gosta de ler, né, suspense, investigação. Então a gente meio que já entende ali, né, os efeitos, né, o que os autores usam para aprender, para justificar tal coisa, os plots. A gente meio que já entende as fórmulas. Sim. Então isso acho que faz com que a gente fique um pouco mais crítica. Então talvez para quem, sei lá, tá iniciando a leitura agora, né, ou lê determinado gênero, tá transitando por outros, eu acho que é muito bom, né? Os livros dela, acho que todos funcionam, porque como a Su disse, é uma escrita muito fácil, né? São livros que você pega e a hora que você vê está terminando, você não sabe como. Mas eu acho que a gente ainda continua indicando, né, Sim. amiga? E eu acho que talvez um problema, né, amiga, é que a gente leu muita coisa dela, tudo muito próximo. E tem, assim, alguns autores que talvez é legal. Dá uma esperada, Dá né? uma inspirada. espera um pouquinho, respira, porque senão você vai realmente entendendo ali como eles escrevem, como eles constroem suas histórias. E tem alguns que são histórias muito parecidas, né? Sim. Eu acho que até o próprio King que a gente fala e gosta muito, né? Ele tem uma... É engraçado quando eu estou lendo livros dele, ele tem uma voz, assim, sabe? Ele tem uma forma de escrita que é muito só dele. Então, pensa, né? Ficar lendo só King, só King, só King. Se torna, às vezes, em algum ponto cansativo, né? Então, talvez sejamos também um pouco mais críticas por ter lido muitas coisas dela nesses últimos tempos. Talvez agora a gente precisa ler coisas um pouco diferentes. Respirar um pouco, né, amiga? Mas um próximo lançamento dela provavelmente vamos comprar. Vamos ler. Amanhã a gente compra. Porque envolve, né? São histórias interessantes. Sim. Né? Pra esse estilo, assim, de livro de investigação, de suspense, né? Então, todas as histórias delas são boas, né? Eu até pensando aqui nas histórias, nesses dois últimos que a gente leu, eu critiquei tanto o Ocidente, mas eu gostei mais da história do Ocidente do que desse. Mas o Ocidente é ainda mais mirabolante, talvez, do que esse seja. Mas bem igual ali. Talvez eu tenha gostado, talvez, um pouco mais do Ocidente. Enfim, tá vendo? O pior livro da Freida sempre pode ser o próximo. Sempre aquele. Nós vamos criticar, mas é sempre o próximo. Mas nos mantemos lendo, gostamos muito, né? Dessa farofinha da Freidinha. Vocês nos contem. O que vocês estão achando desse monte de lançamento da Freida? O que vocês estão gostando? O que vocês não estão? Estão sendo convencidos por aí? Né? Nos contem, se inscrevam no canal, nos deixem um like. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau.